Boa tarde, leitores do CPA News. Tivemos uma pequena pausa para a reformulação e modulação do nosso site. Melhoramos o layout, a configuração. Hoje o site está muito melhor, está muito mais explicitado. E aí eu estou dando continuidade aqui com os nossos trabalhos, recebendo aqui o doutor Stefano, que trabalha com direitos sucessórios. Fala um pouco do seu trabalho, Stefano. Boa tarde. Boa tarde, professor Lício. Primeiramente, quero dizer que é um prazer ter sido convidado para estar aqui com você, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é muito interessante, a parte do direito sucessório. Então, hoje eu sou advogado, já tem mais de 10 anos que eu estou formado, e hoje eu atuo mais especificamente nessa parte do direito sucessório, que vai ali envolver principalmente a questão de inventário, e também estou indo para essa parte do planejamento patrimonial, que também conversa, tudo ali conversa com esse universo de inventário e direito sucessório. Stefano, o que exatamente é um inventário? Explica para as pessoas entenderem lá na íntegra o que vem a ser um inventário. Claro. Então, o inventário é justamente esse processo que vai levantar os bens deixados por uma pessoa que faleceu, regularizar esses bens e, posteriormente, fazer a transferência para os seus herdeiros. Simplificadamente seria isso. Esse é o inventário. Tá. Assim, de uma forma bem clichê mesmo, a questão do inventário, de certa forma, ele assusta as famílias, por quê? Porque envolve sentimento, mobiliza pessoas, é uma coisa assim que realmente pega para as pessoas. Ninguém quer encarar essa realidade de frente, porém é uma coisa que não tem jeito de mudar o rumo do rio. Então é uma coisa natural, mas que implica em muita aceitação, que implica em muito trabalho do advogado. Aí que eu acho importante o papel do advogado. Qual que é o seu trabalho em cima disso? É verdade, você está coberto de razão. Uma coisa que a gente vê muito comum quando vai fazer o inventário é que às vezes a parte mais custosa para a família não é nem a questão financeira dos custos, mas sim esse lado emocional. Justamente. Porque, de fato, você vai estar ali, você vai lidar com a perca de uma pessoa que com certeza é importante na família, e decorre toda essa questão emotiva, emocional, decorrente disso. E, de fato, não é fácil lidar com isso, Então, o advogado ele entra justamente para auxiliar a família nesse momento tão doloroso que ela delibere isso para uma pessoa que é especializada nessa área, que sabe o que ela vai estar fazendo ali, para cuidar dessa parte. Que é levantar os bens, levantar a documentação. E um outro detalhe importante de se falar é que o inventário ele acaba sendo até um pouco chato de ser feito, porque é muito documento. Então, a melhor coisa que uma família pode fazer nesse caso é, de fato, procurar um advogado que entende dessa área, deixar ele cuidar disso, porque aí a família vai poder trabalhar ali no seu luto, enquanto tem essa pessoa habilitada para estar cuidando dessa parte burocrática, para regularizar os bens e deixar a família ali despreocupada com essa situação. Muito bem explicitado. Então, outra coisa, após o falecimento, quanto tempo a família tem para fazer o inventário? Existe um tempo hábil para que isso possa fazer ou é revelia? Olha, a lei ali vai falar que a pessoa deve fazer o inventário até 2 meses após o falecimento da pessoa. O que ocorre na prática é que muitas famílias acabam não fazendo inventário e vão tentar resolver isso anos depois que essa pessoa faleceu. Então, na prática mesmo, não tem um prazo para você fazer o inventário, tá? O que acontece é que se você levar muito tempo para abrir esse inventário, você vai pagar uma multa na hora de recolher o imposto, que até nisso tem imposto. Então, essa é uma dúvida de todo mundo, hein? Esse é um ponto muito importante. Então, se você lá foi fazer o inventário e já passou ali mais de um ano, quando você for recolher o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que é o imposto que incide sobre a herança, vai ser ali cobrada uma multa em razão de você não ter feito a abertura do inventário dentro do prazo legal. Mas não é nada que vai impedir a pessoa de fazer o inventário. Outra coisa, Stefano, também, qual a diferença entre inventário judicial e extrajudicial? Essa é uma dúvida que para nas famílias, justamente porque falta conhecimento da situação. Explica para a gente aí. Com certeza. Olha, basicamente, o inventário extrajudicial é aquele inventário que vai ser feito no cartório. O judicial vai ser o processo mais padrão, vamos dizer assim, que vai ser uma ação judicial lá no fórum, com o juiz que vai julgar. O que muda de um para o outro? O extrajudicial é mais rápido, é mais célere. Ele é feito no cartório e, para que possa ser feito dessa forma, é necessário que os herdeiros estejam em consenso com a partilha dos bens. Então, basicamente é isso. Se os herdeiros estão em consenso de como que eles vão dividir os bens, você vai prosseguir o inventário pelo cartório, porque é mais rápido.
tá? Agora, se há uma discussão entre os herdeiros de como que vai ser feita a partilha, se algum deles ali não concorda com a forma que aquele bem está sendo dividido, ou ele entende, por exemplo, que houve uma doação dessa pessoa falecida para outro filho e que ele está sendo ali prejudicado, ou seja, não há consenso, aí vai ter que ser necessário entrar com o inventário judicial, onde o juiz que vai analisar todas essas questões, né, da discussão que os herdeiros estão tendo ali entre eles, e ele vai tomar a decisão dele com base na lei. Pegando esse gancho, você tocou num ponto que é muito interessante, que é a questão da aceitação dos filhos, dos herdeiros, né? Sempre consensual ou existe muita picuinha, muita briga, muita discordância, vamos dizer assim, nos valores atribuídos para cada filho, cada herdeiro. Existe muito isso aí ou é pouco comum? Olha, existe sim, Lício, existe sim. Isso varia muito de família para família, tá? Tem famílias assim que a gente vê que eles, sabe, não tem qualquer discordância entre os herdeiros, né? Mas já tem famílias que, nossa, é uma briga generalizada, sabe? Então varia muito, mas na prática acontece muito isso, tá? Das famílias terem divergências e ter que ir para o inventário judicial porque não está tendo uma concordância com a divisão dos bens. E aí quem vai decidir, quem vai dar a última palavra nesse caso é o juiz. Eu perguntei justamente porque na minha família, quando meus pais faleceram, nós tivemos uma questão muito legal na família que houve um consenso dos filhos. Por mais que tenha algumas diferenças de ideias, de pensamentos, mas houve uma coesão para que a coisa resolvesse o quanto antes, porque é uma questão do patrimônio que é de todos, não pertence a uma pessoa só, é de todos. Então isso é importante. Eu sei que você sua fala, que você explicitou bem, que realmente pode acontecer em alguns casos, né? Mas no cotidiano, geralmente, acontece em menor escala, não é isso? Olha, Lício, para ser sincero para você, depende da família. Pela minha percepção, que estou trabalhando nessa área, eu não consigo nem explicitar para você se é mais comum que tenha briga entre os herdeiros ou não. Pelo que eu vejo ali, não dá para afirmar assim o que tem mais ou menos, mas eu diria assim que vamos tentar trazer assim para a realidade. Eu acho que meio a meio, vamos dizer assim, meio a meio. Metade das famílias vai ter problema, vão brigar ali na divisão de bens, e a outra metade não. O pessoal já está mais tranquilo, Isso acontece muito também, Lício, pela questão até dos irmãos ali, né? Se eles foram criados juntos, se eles cresceram juntos. Verdade. Agora, quando você vai trazer, por exemplo, um filho fora do casamento, nossa, isso aí costuma dar um problema, sabe? Porque o filho fora do casamento, ele também vai ter direito à herança, né? E aí, como que fica para os filhos do casamento oficial ali aceitar que vão ter que dividir a herança deles com esse, às vezes, um irmão que eles nem conheciam, nem sabiam que existia? Em função do que você falou, foi muito interessante que as famílias, de modo geral, no Brasil, elas têm medo justamente dessa questão da divisão dos bens, é justamente por isso. Você tocou num ponto que é crucial, cara, que é a questão de ter filhos diferentes. Isso aí gera um certo conflito, não é? Porque muitas vezes não é justo alguém que realmente trabalhou, lutou para adquirir todos os bens, mesmo que seja para todos, mas cria uma animosidade muitas vezes entre os filhos. Não acontece muito isso, acontece? Com certeza, com certeza. Por exemplo, tem um caso agora recente que o homem ele constituiu uma família, se casou, teve 3 filhos. Posteriormente, a mulher dele faleceu, a família não fez o inventário da mulher dele que faleceu. Ele foi e se casou novamente e teve mais um filho. Então, agora ele faleceu, né? Então, eu estou fazendo o inventário dele. Nossa. Então, a gente tem que ali lidar com todas essas questões. Tem as primeiras 3 filhas do casamento, né? Agora tem a atual esposa dele, que ainda está viva, e tem um novo filho dessa união. Então, eu costumo praticar essa questão ali da conversa, de trazer as pessoas para o escritório, para a gente reunir e conversar ali amigavelmente, porque eu sempre vou preferir fazer o inventário em cartório, né? Que seria esse inventário amigável. Todo mundo vai estar em consenso para fazer o inventário lá no cartório para ser rápido. Mas às vezes não é possível. Infelizmente, a gente não consegue resolver todas as situações. Mas aí você está contando em outro ponto que é muito importante, que o mediador da situação, quer queira ou quer não, é o advogado. Sim. É como você falou, um ponto importante. E você consegue nortear os dois lados, você consegue diminuir a aresta até entre eles mesmos. Sim, e com você certeza. passa até mesmo a mostrar para os herdeiros que é uma coisa que tem que ser dividida, quer queira, quer não. Exatamente. Então, eu acho, na minha concepção de leigo, que sou, não sou jornalista, sou professor, mas não sou advogado. Mas a melhor forma ainda, eu acho, doutor Stefano, é que o consensual ainda é a melhor forma
dessa agregação, não é isso? Com certeza, com certeza. Eu sempre prezo por tentar fazer esse inventário de forma amigável, porque, sinceramente, Lício, se chegar a família hoje lá no escritório para fazer um inventário, tá todo mundo em consenso, ele sabe quais são os bens, 2 meses a gente consegue finalizar o inventário. Outra coisa, Teco, qual que é o fator imperativo no Brasil com relação à questão dos inventários? Existe um travamento, ou um medo, ou questões iguais, que as pessoas muitas vezes têm medo do inventário. É como se o inventário fosse um bicho de 7 cabeças. E não é. É uma coisa que realmente vai favorecer justamente aos herdeiros. Mas existe essa máxima de que o brasileiro tem medo. E eu vejo isso assim na prática, Lício. Muitas pessoas elas têm medo do inventário porque acham que é uma coisa muito difícil de ser feita, ou que vai ser uma coisa muito cara, ou que vai demorar muito para ser finalizado isso. Mas é por isso que a pessoa vai precisar procurar ali uma pessoa especialista na área, que trabalhe com aquilo, né? que tem experiência prática nessa área. Porque quando você pega um profissional habilitado, né, com experiência na área, ele vai conseguir resolver o seu problema. E essa questão de ser muito caro, tudo ali é possível averiguar tudo, tá? Desde a questão de custo de imposto. Então, o advogado ali ele vai conseguir trabalhar para tentar reduzir o imposto a ser pago, levantar exatamente quais são os bens, o que vai ser necessário ser feito para regularizar posteriormente isso. Se vai ser possível fazer isso no cartório, que aí 2, 3 meses é possível você finalizar o inventário. Então, de fato, as pessoas têm muito medo por achar que é uma coisa muito complexa e muito cara, mas quando na realidade é possível você resolver isso sem maiores complicações. Pois é, o papo tá legal, mas Stefano, doutor Stefano, uma coisa para nós aqui, faça assim um breve apanhado de tudo que se vivenciou dentro do direito nessa questão dos inventários. O que realmente norteia as ações do direito através dos inventários e fala um pouco da sua vida particular, assim, como advogado. Certo, certo. Olha, o que eu vejo na minha parte particular do que eu trabalho com isso hoje, né? As pessoas quando nos procuram para fazer o inventário, a maioria assim está perdida, não sabe exatamente o que precisa ser feito. Foi em cima dessa pergunta. O que vai ser necessário, quais são os documentos que são necessários, tá? Então, uma coisa que é importante esclarecer, para fazer inventário é obrigatório que você contrate um advogado, seja judicial ou extrajudicial, tá? Sempre vai precisar de um advogado. Então, eu vejo que as pessoas têm muito medo de ir atrás de resolver esse problema, né? De dar entrada no inventário, mas a partir do momento que ela busca ali um profissional habilitado, uma pessoa que entende dessa área, ela vai conseguir resolver o problema dela até com uma certa facilidade. Porque o advogado, justamente, né, ele faz isso. Você vai terceirizar essa burocracia a ser resolvida por um profissional. Né? Então, o melhor passo é isso mesmo. E existe assim, Stefano, também alguns casos, estou pensando aqui comigo, enquanto você falava, de famílias que são até muitas vezes abastadas do ponto de vista financeiro, mas com conhecimento intelectual e cognitivo limitado, que muitas vezes querem jogar para o advogado todos os problemas da família. Acontece isso ou é uma retórica? Acontece, sim. O advogado, às vezes, tem que ser psicólogo também. Tem que ser um pouco psicólogo ali para conversar. Às vezes tem alguns irmãos ali que não se dão bem. Aí ele fala, não, mas o meu pai doou um carro para ele há 20 anos atrás e não me deu o carro. Então, ele quer que essa doação conste como adiantamento da herança. Então, assim, são muitos casos, né, Lício? Vai depender muito ali da família, mas é muito comum, sim, que tenha essas brigas, essas discussões entre os herdeiros. E eu ali, como advogado, eu tento fazer o melhor possível para conciliar todos eles, para a gente tentar resolver isso da melhor forma possível. Como há pouco tempo eu falei que você, na condição de advogado, notei que você consegue realmente contornar a situação de uma forma bem polida, né, vamos dizer assim. De uma forma que você passe a agradar os dois lados, porque na verdade são dois lados, né? Porque dois lados ou mais lados, né? Porque tem pessoas de fora, como você falou, filhos de outro casamento, e aí você consegue nortear essas ações através do convencimento mesmo de que aquilo é importante e necessário. Tem pessoas que são cabeça dura, não aceita, que não quer dividir. Exatamente. Acha que ele é o dono de tudo. Porque, como você falou, eu dei um sapato usado para ele. Não é por aí. Não é isso mesmo? Não, é isso mesmo, Alice. É exatamente isso que acontece. Então, hoje, né, o que a gente tenta justamente nesse tipo de caso, chama todos os herdeiros para a sala de reunião e vamos conversar. A banca ali todo mundo já fala,
nessas reuniões familiares, a gente vê ali muito até uma questão ali de desabafo, né? Você vê que alguns herdeiros falam, mas aconteceu isso naquela época, e você vê que a pessoa não superou, que ficou uma mágoa, e às vezes ali, um falando isso para o outro, ali na sala de reunião Isso ali, mesmo. às vezes eles superam, sabe? Desabafa, né? Desabafa, às vezes a pessoa supera, deixa isso para o passado, e às vezes a gente consegue fazer isso, tá? Na maior parte das vezes, a gente consegue fazer essa conciliação. Até porque, Lício, o que eu vou mostrar ali é o que a lei manda. Né? Pautado na lei, Eu vou né? fazer pautado na lei. Não vai ser a minha vontade que vai ser feita. Vai ser o inventário, a partilha de bens vai ser feito conforme a lei determina. Então eu vou e mostro para os herdeiros, olha, esses são os direitos, esses são os bens, a cota de cada um é essa. Né? Certo. Então, a partir disso que a gente começa a tentar conciliar eles. Doutor Stefano, eu tenho 2 filhos. Seria possível, dentro do direito, eu deixar a minha herança apenas e tão somente para o filho A, em detrimento do filho B, o C e D? Olha, nesse exemplo que você usou, Lício, não. Porque a lei, ela traz ali os herdeiros necessários, né? Ou seja, a partir do momento que você tem bens a serem inventariados posteriormente, eles pertencem, pelo menos uma parte deles pertence a esses herdeiros necessários, né? Então, se a pessoa tem 2 filhos, ela não pode, em detrimento de outro, deixar todos os bens àquele filho. O que pode ser feito é que tem uma parte da herança, que é 50% da sua herança, você pode dispor da forma que você quiser. Então, nesse seu exemplo, ele poderia pegar 50% do patrimônio dele, passar para esse filho, que não é a parte da legítima. Legítima é justamente essa parte da herança que é obrigatório que seja dividida entre os herdeiros. Né? Então, essa parte ele poderia doar, e a legítima, sim, ele deixar para ser feito o inventário, e ali seria feita a divisão entre todos os herdeiros dele. Doutor Stefano, se o casal morreu o cônjuge, né? Ele que se casou de novo, os filhos do segundo casamento também serão herdeiros? Os filhos do segundo casamento, nesse caso, sim. Se ele tiver novos filhos, também vão ser herdeiros. E tem que ver também essa questão da nova cônjuge, nesse exemplo que você deu. Porque se ele se casou de novo, aí tem que ver qual regime de casamento, né, que eles escolheram para se casar, ou se ele só está ali em união estável, por exemplo. Mas sim, os filhos do outro casamento vão ser herdeiros, e até a própria cônjuge também pode ser herdeira. Aí tem que analisar qual que é o regime de casamentos, mas em via de regra vai ser sim. Stefano, o nosso papo foi muito proveitoso. Eu quero deixar para você agora suas considerações finais e também aproveitar o ensejo para que você faça sua divulgação nas suas redes sociais de como contratar seu trabalho, porque você, pelo que eu percebi aqui, você realmente é um cara que consegue agradar todo mundo. Você é um cara que é bem polido, que é bem educado e que consegue realmente mostrar o seu trabalho enquanto advogado. Porque, infelizmente, eu vou ser bem claro com você, porque eu sou entrevistador, né? Existem alguns advogados que são mais, vamos dizer, espinhosos, vamos dizer assim, né? São mais espinhosos, que eles... Até porque, muitas vezes, ele está no auge já de um ponto de graduação já bem mais elevado, então ele acha que ele é o bam. E a sua humildade, a sua sinceridade foi muito bacana, cara. Legal isso aí, que mostra que você é um cara flexível, que aceita a flexibilização. Pode falar sua consideração final e fala das suas redes sociais, do seu trabalho, para falar, para terminarmos. Eu agradeço os elogios, Lício, de fato, eu tento agir dessa forma, né? Eu tento ser mais imparcial, eu tento ser ali amigável com todo mundo, né, que nos busca. E falando agora sobre as minhas redes sociais, eu vou deixar meu Instagram, adv.stefanomalheiros. Não sei se é possível, coloca no vídeo isso depois. Lá é meu Instagram, lá eu posto bastante conteúdo referente a inventário, planejamento sucessório, né, aquelas dúvidas jurídicas mais comuns, né, do dia a dia das pessoas. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que eu falo, sobre o que eu trato, será um prazer receber você lá no meu Instagram. Bacana, parabéns, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Lício. Fechou.